Então, assim, nós vamos agradecendo mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui nesse estudo, aprendendo junto com André Luiz, tirando o véu da letra desses ensinamentos. A gente que percebe que esses livros que ele escreveu não são radionovela, não são historinhas, ele está passando conteúdos profundos que calam fundo no nosso coração. E aí a nossa jornada está aí na reta final desse segundo livro. Nós vamos assim agradecendo do fundo do nosso coração toda a cobertura espiritual que temos tido, porque sabemos que nós estamos sozinhos. E vamos acompanhando assim a Fabi fazendo a prece inicial. Vamos começar agradecendo aos nossos mentores e a toda a espiritualidade que prepara os ambientes onde a gente se encontra, que prepara os nossos corações para inspirações que possamos dividir aqui umas com as outras. Vamos agradecer a essa obra, essa oportunidade de estarmos juntos, ainda que distantes, estamos unidas pelo amor de nosso Mestre, pelo amor que praticamos no dia a dia uns pelos outros. E nessa harmonia fraternal, todos unidos, encarnados e desencarnados, com esse propósito de fazer a nossa reforma íntima, onde quer que estejamos, independente das nossas condições. Somos todos aprendizes e estamos aqui para aprender com as mensagens do nosso Mestre Maior e exemplo de conduta, Jesus Cristo, através dessa obra e das palavras que vão ser proferidas pela Ana nesse estudo, nesse momento. Que essas palavras tenham alcance no nosso coração, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, que acendam essa luz interna e que essa luz possa nos iluminar e iluminar também a todos à nossa volta, para que a gente possa sempre oferecer aquilo que a gente tem de melhor. E assim a gente dá início ao nosso estudo de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. E a gente, como a Fabi estava falando, a gente nunca está sozinho, né? Nós já sabemos, espíritas, que nós temos os nossos acompanhantes espirituais, amigos ou não. Muitas vezes podem estar aí perto da gente por curiosidade, outras vezes eles vêm aí nos acompanhando por afinidades ou as boas ou ruins de passado, né? Mas num caso como esse em que a gente está estudando junto, aí a gente sabe ainda mais que o plano espiritual aproveita essa energia que a gente traz junto para dividir isso com os desencarnados, né? Que é o tópico desse capítulo, que fala um pouco dessa ajuda que acontece quando a gente está no plano espiritual. Que tipo de ajuda, né? Primeiro, se a gente voltar aí para alguns capítulos atrás, no capítulo 38, o André Luiz comentava, né, a surpresa dele de ver a quantidade de desencarnado em comparação com encarnados que estavam na casa da Dona Isabel. Não sei se vocês lembram, que era de 7 para 1. E isso combina um pouco com o que o Chico falava, né, de que cada um de nós traz aí 7 obsessores no mínimo, né? Mesmo que não fossem os acompanhantes diretos daquelas pessoas que estavam lá, eram espíritos desencarnados que estavam sendo levados para aquela casa onde existia a presença, né, a vivência do amor de Jesus, para que eles pudessem ser ajudados. Então a gente vê aí ele relembrando, né, essa quantidade grande de desencarnados que estava recebendo lá na casa da Dona Isabel esclarecimento, ajuda médica, entre aspas. Algumas pessoas já me perguntaram em aulas passadas, não aqui, mas em aulas que eu estava dando, falaram assim, mas eu não entendo, por que tem espírito que quando desencarna vai para o umbral, por que alguns ficam vagando aqui na Terra, por que tem outros que vão para colônias como o nosso lar?
E o que acontece é mais ou menos o que ele está explicando aqui. Cada um vai se apegar numa faixa vibratória que tem afinidade. Então, aqueles, por incrível que pareça, que estão no umbral, estão numa situação melhor do que os que estão presos aqui na Terra, vagando pelas ruas, né? Nesse caso, o que a gente está vendo são espíritos que não têm aquele despertamento consciencial da vida espiritual, que não tiveram uma educação religiosa, que não estão prontos para escutar a realidade. Então, eles têm uma percepção limitada da realidade em que eles estão. Essa é a primeira coisa. A outra coisa é que eles sentem saudade desse todo. E muitas vezes a gente passa aí por situações de perda de entes queridos e a gente sempre fica pensando no nosso umbigo. Puxa vida, que saudade da minha avó, do meu avô, do meu pai, da minha mãe. E a gente se esquece que quem está indo, muitas vezes está sentindo mais saudade, né? Porque aquela pessoa foi, mas tem mais um monte que ficou aqui. Então, aquele pai que foi, deixou a esposa, deixou os filhos, deixou os irmãos, às vezes deixou os pais, né? Então, ele sente saudade daquele ninho, daquele rebanho, como o André Luiz conta pra gente da conversa dele com o Aniceto. Então, nesse caso, em que o espírito desencarnou, ele não tem plena consciência do que acontece do outro lado, né, após a morte do corpo físico. E também, ele está nessa ignorância ainda né, da situação e tem a ignorância religiosa, ele sente saudade do grupamento, né? Quando ele está numa casa espírita, seja um centro espírita, seja uma casa onde existe, de novo, a vivência do amor de Jesus, ele recebe não só a ajuda, né? Então, ele consegue escutar os ensinamentos que já dão conforto para ele, mas, além disso, ele recebe o quê? O ectoplasma, o magnetismo animal que a gente tem. Que é uma coisa que a gente vai ver no próximo livro que a gente vai estar estudando, que é o Missionários da Luz, né? André Luiz contando um pouco disso. O que acontece? Uma das razões pelas quais o plano espiritual usa a gente, né, para esse tipo de trabalho, apesar de eu já ter comentado que num trabalho de ordem espiritual, 80%, 90% é feito pelo plano espiritual e só 10% da gente, esse 10% que a gente faz é importante, principalmente por causa dessa doação. Para quem é médium, está dando passe, muitas vezes sente o olho lacrimejar, o nariz escorrer, sente como se estivesse saindo alguma coisa da mão, dos ouvidos, coceira no ouvido. Isso é real. Isso é o ectoplasma saindo. Por quê? Porque ele sai por todos os orifícios que a gente tem. Pela boca, pelo nariz, pelo olho. E também pelos dedos, né? Pela extremidade. E esse ectoplasma, esse magnetismo, essa energia, ela é manipulada pelo plano espiritual, pelos médicos, e ela é usada no tratamento desses espíritos que ainda estão meio atordoados aí pela mudança de plano, né? Então, da mesma forma que existem os médicos aqui na Terra, os médicos encarnados, a gente vai ver que existem esses médicos no plano espiritual que continuam ajudando esses espíritos que estão desencarnados, e muitas vezes são esses mesmos ajudantes que já ajudavam essas pessoas antes de desencarnar. Isso quer dizer o quê? Então, por exemplo, eu tive um caso de câncer muito longo, anos, até eu desencarnar. Dependendo do meu merecimento, né, da minha fé e do meu merecimento, eu recebi devido uma quantidade de ajuda do plano espiritual. E pode ter sido que por benevolência do Pai, eu tenha um médico espiritual, esse, como ele está chamando aí desse facultativo, desse ajudante que cuidou de mim durante todo o meu processo do câncer até o desencarno. Quando eu desencarno, ele continua cuidando de mim, né? Então é como se eu fosse o pacientezinho dele, né? Então, apesar de eu ter uma limitada habilidade de entender a situação, a benevolência, o amor de Deus é tão grande que a gente recebe mesmo sem saber.
Por isso que é importante a gente, na hora das preces, agradecer. Agradecer pelo que a gente tem consciência, mas principalmente pela ajuda que a gente recebe, que a gente tem que ter consciência. A gente lembra que nós nunca estamos sozinhos. Toda vez que a gente pedir ajuda, a ajuda vai estar do nosso lado. Sempre, indistintamente, né? Bom, aí outra coisa super interessante que a gente vê nesse capítulo, que ele fala, ó, então, sabe aquelas pessoas que vieram aqui, né, no centro e dormiram, ficaram pensando no que aconteceu durante o dia no trabalho, no jantar que tinha que ser feito, no ônibus que ia ter que pegar e ia estar cheio, enfim. Ele fala de preguiçosos, dorminhocos e invigilantes. Para nossa surpresa, essas pessoas receberam pouco. Por quê? Porque elas não estavam presentes de mente e corpo naquela hora. Elas não estavam prontas para receber. Elas só estavam de corpo presente, não mentalmente lá. Mas elas doaram. Elas deram do ectoplasma delas. E os espíritos superiores foram capazes de manipular esse magnetismo para ajudar aqueles que precisavam de mais ajuda, né? Então, a bondade de Deus, a sabedoria de Deus é tão grande que nada acontece por acaso, né? Tudo é aproveitado, tudo é transformado, né? E aí o Aniceto fala para o André, tudo tem algum proveito, André. Nosso Pai nada cria em vão. Então vamos parar um pouquinho para pensar nessa frase. Nosso Pai nada cria em vão. Não sei se a gente para pensar nisso, né? Estava escutando uma palestra do Raul Teixeira essa semana e ele estava comentando, foi a primeira vez que eu ouvi ele falar sobre o derrame que ele teve há 5 anos atrás. Eu já cheguei a conhecer ele quando ele foi à Califórnia, no centro, cara super articulado, professor, falava muito bem, super approachable. De repente passa por esse derrame e ele não consegue mais falar. Ele não consegue ser aquele homem tão ágil, cheio de energia como ele era antes, né? Que caminhava na praia, no rio, todo dia, todo bem disposto, com atividades aí 24/7, porque ele não conseguia falar. E é interessante que ele conta que ele estava no avião e aí, de repente, ele ficou completamente imobilizado, ele não conseguia falar o que ele estava sentindo, o que estava acontecendo com ele. Só foram perceber o que estava acontecendo com ele depois de horas, quando ele chegou em Nova York. E aí ele vê a mãe dele do lado dele e o Camilo, a mãe desencarnada, e o Camilo, que é o anjo da guarda dele. O Camilo é o Emmanuel dele, né? Assim como o Emmanuel era pro Chico. E ele fala, Camilo, o que tá acontecendo? Eu vou morrer? Minha mãe tá aqui, tá me consolando, eu vou morrer? Aí o Camilo fala, não, Raul, você não vai morrer não. Agora você vai começar a fazer a faculdade da paciência. Então aí a gente volta para essa frase do Aniceto. Nosso Pai nada cria em vão. Então, se a gente pensar qual que é a faculdade que a gente está, porque normalmente na hora que a gente está passando por um problema, a gente só pensa na dor. Na prova que muitas vezes a gente se sente forçado a passar. Sem refletir qual que é a lição que está por trás disso, né? Qual que é o fundamento? Qual é o objetivo? Tudo tem um objetivo, tem uma razão. Mesmo aquilo que parece não ter razão de ser, né? Então, a gente ter essa consciência para aplicar isso no nosso dia, estar mais alerta, estar mais atento, saber que tudo que está ao nosso redor não é por acaso, que tudo que a gente passa, que a gente tem, que a gente sente, que a gente é exposto, foi colocado ali por algum motivo, né?
Bom, aí termina o trabalho, eles conversando aí com a equipe que trabalhava na casa da Dona Isabel, eles acabam saindo e aí chegam nessa construção, como ele fala, grande, até que chegam num cemitério. E aí vi uma cena chocante. Uma cena chocante que a gente já viu em outros livros de André Luiz, só para deixar claro, tá? De uma pessoa que está aí junto ao corpo, petrificado, o corpo morto, né? Então o espírito da moça está lá grudado ainda no corpo. E ela não está entendendo o que está acontecendo. E o interessante é que ela está semiconsciente, ela está escutando coisa, mas ela não entendeu que ela desencarnou. Por quê? Por causa da falta de conhecimento religioso, da religiosidade, da educação religiosa. A importância da gente passar isso para os nossos filhos, né? A gente fica muitas vezes protelando esses valores tão importantes quando a gente não sabe quando a vida acaba. A vida da gente pode acabar quando a gente tem 10, quando a gente tem 15, quando a gente tem 30, quando a gente tem 50 e quando a gente chegar do outro lado. Como é que vai ser esse desligamento? Porque ali o que estava acontecendo o espírito dela já estava desligado do corpo, quer dizer, o corpo estava morto, não tinha mais ligação, já tinha acabado. Mas a mente dela ainda estava pegada ao corpo. E aí ele continua explicando, né? Que ela era uma pessoa boa. Por isso, ela estava sendo ajudada ali. Então, tinha o noivo dela que estava chamando, e isso era uma das razões ela estava tão apavorada. Como é que eu estou escutando meu noivo falar? E ela estava com o olho fechado, não querendo abrir, porque ela não queria ver. Ela não estava pronta para entender a realidade que estava acontecendo. Aí, o que o Aniceto faz? Ele vai lá e fala com ela no nível de linguagem que ela precisava para o quê? Para sair daquele estado. Ele não fala para ela, olha, minha filha, você morreu, você está aqui grudada no seu corpo, no meio de um cemitério, essa situação horrorosa, seu noivo está aqui te esperando. Ele não fala isso. Ele vai lá e ajuda, falando, oi, então, sou seu médico aqui, vamos continuar o tratamento? Ela fala, puxa vida, que bom que você chegou, porque eu achei que eu tinha morrido. E ele continua, ele não mente, ele só fala assim, minha filha, que isso, morte não existe. E ele está falando a verdade. E ele tranquiliza a moça para ela dormir e assim ela é levada. Então, quantas vezes a gente usa também a linguagem certa ou a linguagem errada com as pessoas, né? Tem aquelas pessoas que acham, não, pois é, porque eu só sempre falo a verdade, eu falo naquilo que eu penso e comigo é assim. A gente lembrar que água quente, água fervendo, destrói a plantinha. A água é importante para a planta, mas se a gente colocar uma água fervendo dentro de um vasinho de rosa, a rosa vai murchar na hora. Qual é a qualidade das palavras, do conteúdo que eu estou usando com as pessoas que estão ao meu redor? Porque a gente sabe que a idade cronológica não tem necessariamente o mesmo nível da maturidade espiritual. Às vezes uma criança pode ter uma maturidade espiritual, pode ser um espírito velho, né? Como a gente chama aqui nos Estados Unidos de old soul, muito mais maduro do que um adulto, com uma consciência moral, de empatia, de resignação, de paciência, muito maior do que pessoas mais velhas, né? A gente está rodeado por crianças assim, que são as crianças que a gente conhece como crianças cristal, né? Então, a gente está atento ao tipo de linguagem que a gente está usando com as pessoas que convivem conosco. Lembrando que elas podem ter idade, podem ter tamanho, mas não necessariamente ter maturidade para entender. E aí o papel da gente é tratar essas pessoas com amor, com ajuda, usar a linguagem de acordo com a necessidade delas, para que realmente atinja o objetivo de ajudar, né? Sem prejudicar o equilíbrio da pessoa.
E a gente nunca deve falar para um espírito que está sendo doutrinado, meu filho, o meu irmão, você morreu. É a mesma situação daqui. Porque várias vezes a gente vai entrar num cenário semelhante a esse, em que aquele indivíduo desencarnado não tem consciência do seu estado atual. Então, a gente fala, olha, você está aí sendo ajudado, está rodeado por amigos, aqui é uma casa de Jesus, você vai ser encaminhado para um hospital, eles estão te oferecendo uma cadeirinha, uma cama, você vai ser auxiliado de acordo com as suas necessidades. O que tudo é verdade. E quando esse indivíduo tiver maior, ele estiver pronto para entender a realidade dele, ele vai entender, né? Ele vai ser esclarecido. E aí, o Aniceto encerra falando um pouco da morte, que a morte não serve para aliviar, para curar, para edificar. Que é para a morte na gente, na vida da gente, né? A gente aprende isso como espírita, é a libertação. Né? A morte para a gente é a chegada no verdadeiro plano, que é o plano espiritual. Isso não significa que a gente possa tirar a nossa vida, que a gente possa minimizar esse presente que todos nós recebemos, que a gente vai ver no próximo capítulo. Qualquer desrespeito à lei, qualquer desrespeito ao corpo, a gente vai ter que pagar por isso. A gente vai ser responsável pelos nossos atos, pelas nossas más escolhas, né? E ele lembrando que Deus é o Deus Pai. Pai que criou cada um de nós como espíritos eternos. Então, todos nós somos espíritos eternos. A gente tem que ter consciência disso, de que esse estágio aqui na Terra é temporário, é curto, já acaba, né? A verdadeira vida é a vida do outro lado. Então, a gente tem que estar preparado para essa vida e tem que preparar os nossos filhos para essa vida também, né? Para a vida no plano espiritual, para a chegada do outro lado. A gente fazer esse balanço, né? Claro, tem que me preocupar com as coisas materiais, eu tenho que trabalhar, porque eu não posso ser um peso para a sociedade, eu tenho que cuidar da minha saúde, porque eu tenho que valorizar o instrumento que foi dado para mim, eu tenho que estudar, por quê? Porque eu tenho que... essa faz parte da minha evolução, né, de melhorar o meu lado intelectual, mas também eu tenho que trabalhar o meu lado moral e religioso, né? E era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. E quem quer comentar agora? Meninas, vocês me escutam? Pode falar, Karina. É impressionante tudo isso que a gente tem aprendido nos mensageiros, né? E eu cheguei em casa, by the way. E tudo isso aconteceu em uma semana. Ainda falta um pouquinho pra gente terminar, mas eu acho que desde o primeiro capítulo, essa frase, eu não tenho aqui exatamente a frase agora, mas que onde ele fala que tudo é aproveitado, né? Tudo tem proveito, tudo tem um motivo, né? Uma razão. Acho que a gente escuta ela várias vezes desde o primeiro capítulo. E isso foi uma das coisas que me chamou a atenção, que você acabou de comentar. Como que o plano do pai é perfeito, né? E eu lembro do Haroldo falando que o livro do nosso lar que fez ele ser o Haroldo hoje, né? E eu acho que o nosso lar e os mensageiros. E eu acredito fielmente nessa frase que tudo tem um motivo. E eu acho que esse estudo nosso aqui, acho que ele vem me preparar para a ida da minha mãe. Eu tenho certeza que esse estudo foi para me preparar. Eu acho que foi um dos principais motivos do nosso estudo na minha vida. E me marcou de novo quando eu vi essa frase, porque eu sempre tenho visto, mas eu acho que hoje deu um clique maior, assim, depois de tudo que aconteceu, depois da maneira que eu enxergo agora, diferente, onde minha mãe está, da maneira como eu sinto ela viva. E
Era isso que eu queria compartilhar e como que marcou para mim essa frase. Você sabe, interessante você comentar isso também, porque eu também fiquei refletindo isso de nada acontece por acaso, que tudo tem algum proveito, né? Eu pensando como é que esse estudo foi criado, que já comentei com vocês que foi por conta da Daisy, né? Querendo aprender mais mediunidade e falando comigo, como é que eu posso aprender mais mediunidade, mais sobre mediunidade. Eu falei, vamos estudar os mensageiros. E foi por causa da Daisy que a gente acabou fazendo esse estudo, né? E puxa vida, como esse estudo tem me ajudado também, né? Começou eu imaginando que era para estudar com outras pessoas, quando na verdade também foi principalmente para o meu estudo, né? O tanto que a gente aprende, aquilo que eu comentei na hora da preparação, de que a gente lê o livro de André Luiz, é como se a gente estivesse descascando uma cebola, né? Cada vez que você lê de novo o livro, é como se você estivesse tirando mais uma camada daquela cebola, entendendo um pouco mais do que ele está tentando dizer para a gente. Eu sou muito grata a isso, a essa oportunidade, porque, sem dúvida, cada semana é um ensinamento que tem a ver pra gente, né? Uma lição. Sem dúvida, Cris, dá até aquela dorzinha no coração que tá acabando. né? Mas vai começar o outro agora, o Missionários não vai acabar. Cris, você quer comentar alguma coisa? Faz tempo que a gente não vê sua voz. Sim, você falou do estudo, né? O tanto que é importante. Quarta-feira é o dia mais busy que eu tenho na semana. E é o dia que eu mais preciso do estudo. Assim, esses 30 minutos, assim, que dá aquela respirada funda, e se liga e cuida um pouco da parte espiritual, porque é o dia todo ali na correria, cuidando disso e daquilo, leva a criança para ginástica e sai e faz. E aí, então, assim, realmente, assim, a gente aprende muito e é importante, né? Porque, igual a gente fala, quanto do nosso dia, da vida da gente, a gente fica dedicando para dizer assim, a parte da nossa vida aqui, né? Terrestre, digamos, né? E a parte espiritual fica um pouco... A espiritualidade está sempre, né? Insistindo. Ainda bem, para a gente cuidar dessa parte, né? Muito bom. Isso aí, a gente tem que estar preparado, a gente lembrar que a gente está fazendo a poupança agora, né? Porque a hora que a gente chegar do outro lado, a gente vai começar a usar o dinheiro que a gente ou esse crédito que a gente teve, né? O crédito que a gente construiu em nosso benefício, né? Outra que eu acabei esquecendo de comentar, em relação à moça que estava presa ao corpo dela, né? O Aniceto fala assim, ela é uma pessoa boa, ela só não teve educação religiosa. Então, você imagina o que acontece com o espírito que, além de não ter educação religiosa, fez o mal. Então, a gente vai ver também em outros livros de André Luiz a cena, né, o filme de terror, que é uma situação dessa. Porque imagina que, na hora do desencarne, por causa da diferença de vibração, tá, na mente dele, ele não vai estar ligado, ele não vai conseguir enxergar, mesmo que a ajuda esteja do lado dele. Não vai conseguir receber. Então, essa educação mental, como a gente já viu no capítulo anterior, é fundamental para a gente, agora e depois, para que a gente possa ser ajudado. A gente possa se ajudar e ser ajudado, né? Ana, essa situação da noiva, né, apegada com o corpo, quando a gente lê o capítulo, passa um pouco da angústia que ela está sentindo e passa também a angústia do noivo, né, finalmente reencontrando com ela, com certeza um momento super esperado, e a incapacidade dele conseguir estabelecer um real contato com ela, né? E aí eu fiz um paralelo
Porque eu achei muito forte essa coisa dela ela tá desligada do corpo material, né? O corpo material, a separação em si, ela já aconteceu, mas é uma opção dela deitar ali próxima do corpo. Então é uma situação consciente, mas não tanto, né? Ela em algum nível ela tem consciência de que o espírito dela já não está mais naquele corpo, e aí ela fecha o olho, né? Cerra os olhos e para não realmente enxergar a realidade. E aí eu fiquei pensando, né? Você tenta se colocar no lugar da pessoa. E eu fico pensando, se eu não tivesse instrução religiosa, se eu fizesse a passagem, fico imaginando que encontrar com alguém conhecido, alguém que você ama, seria um dos melhores caminhos para você entender essa passagem. E talvez o noivo estivesse ali ao lado dela, acreditando exatamente nessa premissa, pensando, nossa, ela está aqui com medo, acho que o único jeito, já que a gente tem esse laço de amor tão intenso, se ela me vir, eu acho que ela vai conseguir se acalmar. Mas naquele momento o Aniceto chega dizendo que não, que o pavor dela da morte, de perceber que ela tinha se desencarnado, era tão grande que na verdade ouvir a voz dele criava o efeito contrário, porque era a realidade que ela estava tentando evitar ao fechar os olhos, né? Então eu fiquei pensando quantas vezes nós não cerramos os nossos olhos, né, para não enxergar uma realidade que a gente precisa enxergar. E provavelmente ela estava lá com os olhos cerrados, de repente ela não teve uma educação religiosa, o que não quer dizer que ela não tivesse nenhum tipo de fé. Então, de repente ela estava lá rezando, né, para não morrer ou alguma coisa do tipo, achando que não estava sendo assistida, completamente apavorada, quando na verdade ela estava com os olhos cerrados e não estava permitindo que a ajuda chegasse até ela. Então, quantas vezes nós não nos colocamos nessa exata situação, só que não necessariamente em relação ao desencarne, né? Eu acho que de encontro com todas as vicissitudes que a gente tem na vida. Pois é, a gente tem que estar preparado para receber, né? Porque se a gente se a gente fecha o coração, a gente não consegue receber nada, né? E a gente vê mais e mais todos os problemas que a gente tem no nosso corpo são gerados pela nossa mente. A gente vai ver no próximo capítulo, nos próximos capítulos também. Eu vou repetir. Tudo que a gente faz tem nosso corpo, os órgãos, os sistemas, as glândulas, tudo é gerenciado pela nossa mente. Tanto como bagagem de uma vida anterior, como no atual. Da mesma forma, a gente já ouviu falar muitas vezes que o lado de fora é sempre reflexo do que eu sou dentro de mim. Então, se a minha vida do lado de fora está uma bagunça, eu tenho que parar e refletir como é que estou eu dentro. Eu, Ana, né? Porque eu não vou encontrar paz do lado de fora se eu não tiver paz dentro de mim. Eu não vou encontrar felicidade do lado de fora se eu não encontrar felicidade dentro de mim. Eu não vou encontrar perdão do lado de fora se eu não tiver perdão dentro de mim, né? Então, a gente encerrar esse capítulo com essa lição importante, relembrando o capítulo da semana passada, da importância do nosso campo mental. O quanto que o nosso campo mental plasma a nossa realidade física, interna e externa, né? Como aí a gente viu nesse caso. Então, nós vamos assim agradecendo mais uma vez pela oportunidade desse estudo, de aprendizado, junto com o André Luiz, pedindo aos mentores amigos aqui presentes que derramem sobre todos nós aqui, encarnados e desencarnados, bênçãos de luz, de paz e de amor, envolvendo cada um dos nossos lares e todos aqueles que estiverem participando do nosso estudo, encarnados ou desencarnados, presentes ou que ouçam depois. Obrigada, Mestre Jesus.
pela sua presença em nossa vida, pelo Espiritismo que abre os nossos olhos, que acalenta e consola o nosso coração, mas principalmente, Senhor, que desperta a nossa mente, a nossa consciência, para a importância da nossa transformação interior, para a nossa própria felicidade. E assim nós te agradecemos, Senhor, dizendo graças a Deus, e que possamos estar juntos na próxima semana. Que